Boa noite. Que a luz do nosso Mestre se irradie também dos nossos espíritos, para que nós possamos entender a tarefa desse Cristo maravilhoso que foi enviado ao planeta para nos dar o caminho do autoconhecimento, da consciência cósmica. Então, que nós lembremos sempre de Jesus, todos os dias, que nos unamos familiarmente, agora no dia 25, 24, mas não só nesse dia, porque a situação vibratória do planeta é tão intensa em pensamentos descontrolados, desconcentrados, e nós precisamos entender por que Jesus veio nos trazer esse caminho para que nós nos autoconheçamos, nos auto-iluminemos. Sem a gente se autoconhecer, se autodominar, nós não vamos nos iluminar. O Evangelho de Jesus, do nosso Mestre, está aí. Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Ele não está nos planos siderais. Jesus está próximo, porque chegou o momento do planeta Terra mudar energeticamente. Então agora nós temos que mudar os nossos pensamentos e sentimentos de acordo com o Evangelho de Jesus, para que a gente se adapte à mudança energética vibratória do planeta. Então o planeta foi determinado pelos mentores espirituais das comunidades cósmicas, que agora vai dar um passo à sua melhoria, a melhoria da humanidade, o conhecimento cósmico do amor. Nós temos Deus vibrando em nós. Nós temos Deus vibrando em nós. E nós somos vibrados por Deus. Nós somos constituídos pelo pensamento divino, para que a gente um dia alcançasse o universo no conhecimento e no amor. E a gente muitas vezes barra essa marcha, deixa o caminho mais lento, porque a gente não consegue se conhecer, se dominar e se transformar. Por isso, no Natal, naquele momento da ceia, naquele momento dos abraços, tem que haver a vibração, o que Jesus estaria pedindo para nós naquele momento. O que significa a vinda de Jesus para este planeta? Ele nos acompanha, Ele está próximo, Ele não está distante. Veja como Ele nos abraça. Ele foi indicado para que mudasse a vibração do planeta e da humanidade planetária, e nos ajudasse nesse momento. Então vamos sentir Jesus realmente, procurando encontrar dentro de nós um caminho diferente do caminho que nós encontramos até agora. É natural, temos que nos confraternizarmos com os familiares, com os irmãos. Essa fraternidade é universal, a fraternidade é cósmica, a fraternidade é conosco mesmo, nos sentirmos cidadãos do universo, nos sentirmos um ser criado para a felicidade, para o amor. E é por isso que nós voltamos, reencarnamos, primeiro ano letivo, segundo ano letivo. Quantos anos letivos já tivemos encarnações? E mesmo assim, nós valorizamos Jesus naquele momento da fraternidade, muitas vezes um abraço que não foi com aquela vibração de amor, foi uma vibração que não foi uma troca de fluidos. E Jesus nos abraça
abraçando todos os continentes, abraçando os encarnados e os desencarnados. Nós estamos numa casa em reforma, nós estamos morando na casa, está trocando piso, telhado, pintando, e nós dentro, numa poeirada danada. Mas essa casa vai ficar bonita, porque o engenheiro é Deus, o arquiteto é Jesus, e a casa vai ficar linda, mas nós temos que fazer jus, porque os habitantes dessa casa que não valorizaram vão ter que mudar de casa, e nós temos que ter a mudança vibratória, o merecimento para continuarmos nessa casa. E é aí que significa os ensinos de Jesus. É por isso que vieram os grandes mentores espirituais de todos os pensamentos religiosos, que veio Kardec, reencarnado, para que pudesse dar um caminho para encontrarmos Jesus como nosso mentor, como nosso guia, como a verdade universal que abrange todas as humanidades de outros orbes. Então Jesus nos abraça. Vamos pensar nesse abraço que Ele está fazendo para nós, como uma criança recém-nascida, ou uma criança dependente totalmente. E quando fizermos um abraço para alguém, fizermos uma prece, vamos sentir o abraço de Jesus para o planeta, vamos sentir um abraço de amor para aqueles que estão chorando mais, sofrendo mais e precisando mais, para a gente valorizar o Natal, valorizar que é uma época que foi escolhida, que pode ser que tenha sido num outro mês, foi escolhido pela igreja, e nem seja direitinho uma passagem de ano, que não é 1º de janeiro para as outras comunidades, que são de outro dia, de outro ano. Então vamos procurar sentir o abraço de Jesus todos os dias, conversarmos com Jesus, que é o que precisamos para a nossa transformação íntima. A doutrina espírita é maravilhosa, porque a doutrina espírita, ela nos traz a consciência de que nós somos eternos, que nós não morremos, que aqueles que foram bons vão para um lado, os que não conseguiram entender a razão da existência vão para um outro lado sofrer. Deus não é assim. Deus nos dá a oportunidade sempre de progredirmos. E a boa nova, que é a doutrina espírita, nos traz o porquê de sua vinda, nos mostra Jesus iluminado ao nosso lado, mas não só a nós, a todos que hoje nos seguem um caminho, aqueles que estão nos umbrais, que estão aflitos, que hoje estão nos hospitais, que estão nos acidentes, que estão programando guerras, que estão programando roubos, que estão tentando fugir das dificuldades que tem na droga, no sexo desequilibrado, no aborto, na bebida, fugir dos dramas que são de alma, quando temos apenas um caminho para isso, que é a luz, que é o amor, e para isso a doutrina espírita vem nos dar consciência de que somos, de quem somos e para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Vejam o que Kardec diz: ser espírita não é ser nenhum religioso, não é ostentar uma crença,
é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Isso é Kardec. Essa é a base da doutrina espírita. E o que é tudo isso? O templo eterno é a luz, é o conhecimento da nossa função como espírito, da nossa criação, da criação da natureza, da criação dos orbes, das humanidades, que aos poucos nós vamos conhecendo. Mas vou repetir. Então, não é competição de religiões, não é frequentarmos as religiões, as casas, sem mudarmos o íntimo. Porque se não mudarmos o íntimo, nós estamos marcando o passo. Estamos naquele ano letivo, fala nisso, o ano letivo. Na minha época de faculdade tinha uma matéria chamada histologia. No primeiro ano, era uma matéria chatinha. Tinha que saber os ossos, as características dos ossos, né? E era difícil. Então, se a gente não fosse bem em histologia no primeiro ano, nós passaríamos para o segundo, para aprender matérias novas no segundo ano e progredirmos. Mas nós teríamos que fazer histologia de novo no segundo ano. E é esse o nosso caminho. Nós estamos reencarnando, deixando tarefas mal organizadas no ontem. E chegou o momento crucial para a humanidade, essa mudança energética, a presença de Jesus entre nós, da espiritualidade maravilhosa, da doutrina espírita, que vem trazer para nós esses ensinos maravilhosos da continuidade da vida. Cada ano letivo é uma oportunidade de aprender matérias novas, até que a gente consiga tirar o diploma do amor consciência, o amor que nos situa como cidadãos do universo. Isso não quer dizer que a gente não deva frequentar as casas religiosas que nós achamos. Isso não quer dizer que a gente não deva vir para a casa espírita. Não. O templo tem que estar no nosso coração. E nós temos que irradiar esse templo de amor, de consciência, de sabedoria para o nosso redor, para o nosso meio. E para isso a gente precisa se conhecer, saber que nós somos menores do que nós achamos que somos. Então, a humildade, o perdão, a paciência, a tolerância, está no Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus é a grande consciência universal colocada em páginas, colocada para que a gente aprendesse um meio de sermos felizes. E nós não poderemos ser felizes enquanto um no planeta está sofrendo. Então a gente tem que entender que a nossa tarefa em doutrina espírita é estarmos na casa espírita, vibrarmos para aqueles que choram mais, sofrem mais, os que estão mais aflitos, com a finalidade do autoconhecimento, com a finalidade do nosso progresso, com a finalidade de entendermos que tudo pertence a Deus, que as nossas tarefas nas casas, em quaisquer pensamento religioso, pertencem aos nossos irmãos superiores e que nos usam como uma ferramenta, como Jesus, como ferramenta tinha os apóstolos.
Então nós somos ferramentas, não podemos ser ferramentas enferrujadas. Chegamos à casa espírita para o progresso, mas progredindo, nos amando, nos olhando com severidade para as nossas dificuldades, nos valorizando como cidadãos do universo, como cidadãos da pátria brasileira, como cidadãos do planeta Terra. E a doutrina espírita maravilhosa. Então vamos fazer nesse ano um Natal de amor. A gente pergunta muitas vezes no consultório para as crianças, a gente faz perguntinha: quem que nasceu no dia 25, que tem festa, que se chama Natal? O Papai Noel, Jesus ou o Coelhinho da Páscoa? Metade erra. Porque precisa esse contato no dia a dia com a religiosidade, não com fanatismo, religiosidade. Vamos ver deste livro, O Amor Está Acima da Religião, o Mestre do Caminho, de José Carlos de Luca. Quem lê? Ele é muito lindo. Vamos lá. Jesus, vamos pensar bem nisso e nos colocarmos nessa situação. Jesus costuma mais ser adorado do que exemplificado, mais discutido do que vivido. Infelizmente, usa-se a figura de Jesus para fomentar perseguições religiosas, para alimentar preconceitos, para separar os homens entre convertidos e pecadores, enfim, para fazer tudo aquilo que Jesus jamais ensinou. Uma grande responsabilidade que nós temos na nossa encarnação. Uma grande responsabilidade. Vamos meditar bem. Nós fizemos esse assunto, a dona Cláudia aqui nos ajudou, porque nós pensamos, puxa vida, a gente vai todo ano, no Natal, aquela mesa, pata, maravilhoso, fraternidade e tal. Mas será que a gente melhorou depois daquela noite? Se a gente conseguiu vencer nossa rivalidade, os duelos mentais? Será que a gente conseguiu vencer o egoísmo, o orgulho? Melhorou em relação ao Natal anterior? Será que nós falamos, o menino Jesus nasceu na manjedoura? Será que no nosso coração, o templo, o presépio, está fazendo vibrar a nossa transformação? O nome do Cristo tornou-se mais importante do que sua mensagem. Então se fala que Jesus esteja, abençoe, que Jesus de Nazaré se te ilumine. Ótimo, precisamos falar. Precisamos, porque a palavra Jesus já é carregada de vibração superior, já é carregada de amor, já é carregada de transformação, nos transforma e é jogada em forma de fluidos para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que vêm nos acolhimentos nessa casa, que vêm nos acolhimentos de outras casas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho, a verdade e a vida? Porque nos mostra que só existe um trajeto para nós progredirmos. É vencermos as nossas dificuldades através do amor, de nunca nos situarmos superiores ao próximo, nunca nos julgarmos melhor, porque o outro também tem suas dificuldades, tem seu guia espiritual também. O nome do Cristo tornou-se mais importante que sua mensagem. Adora-se Jesus, mas sacrifica-se a sua mensagem de paz, concórdia e amor entre os homens. Então, adora-se Jesus, nós vamos para os lugares, adora-se em qualquer pensamento religioso. Mas a mensagem é sacrificada. Ele não fundou religião alguma. Ele falou que todos somos filhos do mesmo Deus. Porém, os homens se dividem e se degladiam por causa do seu nome. Guerras,
religiosas, territoriais. E o nome de Jesus, nós nos lembramos que eu assisti um programa que na Segunda Guerra Mundial, enquanto milhares estavam sendo colocados na câmara de gás, o outro lado estava os generais, todos direitinho, com seus filhinhos, em torno de uma árvore de Natal, brindando Jesus. Como que pode ser uma coisa dessa? Agora, tanto sem lares, tanto sem famílias, e vamos comemorar o Natal. Natal é o nosso coração transformado em luz, e é isso que Jesus quer de nós. Então, ele não fundou religião, mas não é para deixar de vir para o centro. Não é isso não, é para vir para o templo sagrado que é a doutrina espírita aqui, que abre os nossos corações nessa fase tão trabalhosa que o planeta está passando, de mudança de energia. E a doutrina espírita é o ponto mais iluminado que a espiritualidade constituiu, para que nos momentos de mais dor, a bandeira Deus, Cristo, caridade, esteja sendo desfraldada por Ismael, nosso protetor. Ele não fundou religião alguma, falou que todos somos filhos do mesmo Deus, porém, os homens se dividem e se degladiam por causa do seu nome. Nem sempre vamos encontrar o Cristo no cristianismo que os homens criaram. Jesus é universal, não é propriedade de religião alguma. Ele está em todos os templos onde se cultiva o amor, mas não pertence a nenhum deles. Ele está nos nossos corações, está nos templos, do templo maior que é o nosso coração, está nos templos onde se pratica o Evangelho com consciência, e na doutrina espírita se tem a noção da continuidade da vida. É uma responsabilidade maior para nós. Não divide casas religiosas, não. Ele quer que todos evoluam. Mas a doutrina espírita tem a tarefa que a comunidade espiritual pediu para que nesses momentos de transição Jesus esteja abraçando a humanidade inteira. Por isso temos que valorizar a nossa vinda para a casa espírita, que nos dá mais oportunidade, e a quem mais é dado, mais é pedido, da consciência que nós estamos tendo nesse momento. A bem da verdade, os templos cristãos podem até mesmo estar vazios do Cristo. Quando não se pratica o amor, quando não se transforma o ser através do Evangelho, onde não se considera o participante como um ser amado por todos, onde aqueles que pertencem a um determinado templo religioso vai para os lugares luminares do espaço, e os que estão à esquerda vão sofrer porque não seguiram aquele caminho, onde se não aceita a vontade de todos progredirem em qualquer casa. A doutrina espírita não é assim. A doutrina espírita não duela. A doutrina espírita mostra Jesus como caminho, verdade e vida, mas pede para que a gente se transforme, que a gente se conheça. A bem da verdade, os templos cristãos podem até estar vazios do Cristo, quando não é a fé raciocinada, quando é a fé cega que predomina nos corações. Conta-se que num dia de rigoroso inverno, determinada igreja suntuosa permaneceu fechada para proteger seus responsáveis do frio. Outra igreja de construção singela, no entanto,
abriu suas portas à noite para acolher moradores de rua. Os bancos da igreja foram afastados, colchões foram espalhados no chão e o calor da solidariedade aqueceu todos os corações presentes. Ora, em qual dessas igrejas encontraremos Jesus? E das casas espíritas se busca encontrar Jesus através do autoconhecimento, através da caridade com os que estão chorando mais. Aliás, não é caridade, é obrigação, é dever de estendermos as mãos para os nossos irmãos. Todos têm guia espiritual, todos fizeram planejamento antes de reencarnar, todos têm uma finalidade, todos estão no ano letivo para evoluir. Chico Xavier costumava peregrinar pelas ruas sofridas da periferia de Pedro Leopoldo e Uberaba, e muitas vezes debaixo de frio e chuva levava mantimentos, oração e as presenças amorosas. Essa casa faz isso. Passava de casa em casa, e a maioria das pessoas nem espírita era. Mas isso não tinha a menor importância, porque Chico sabia que Jesus não fundou religião alguma, não era católico, protestante ou espírita. Ele apenas trouxe um sistema de vida baseado no amor e na fraternidade entre os homens. Isso é maravilhoso a gente ouvir, porque é isso que a espiritualidade quer. Como afirmou Thomas More, é preciso pensar nos evangelhos como uma fonte de cura, algo para ajudar a estabelecer uma comunidade global, em vez de um planeta de competidores e inimigos, que é o que está acontecendo agora. Por isso é maravilhosa a doutrina de Jesus, que é a doutrina cósmica do amor, que todos os pensamentos religiosos tentam seguir. Porém, a doutrina espírita traz uma profundidade. Quanto mais recebemos, mais devemos na nossa transformação e na consciência que somos todos irmãos. E quando estivermos na casa espírita, com aquela consciência de amor, com aquela fraternidade para todos aqueles de outras religiões, para a compreensão, com a paciência, com a tolerância, e muitos que estão no caminho ilusório, eles são nossos irmãos que estão iludidos do caminho a seguir. Quantas vezes erramos o caminho? Quantas vezes? E hoje estamos tentando encontrar o caminho através de Jesus nessa fase de transição, nessa fase de amor. Madre Teresa percorria as ruas de Calcutá à procura de pessoas agonizando nos depósitos de lixo, onde eram jogadas para morrer. Ela as retirava dos latões, dava-lhes água, limpava-lhes o suor, tratava as pessoas como pessoas muito queridas. Uma delas me perguntou: Senhora, qual é a sua religião? Por que deseja saber isso, meu filho? Perguntou a madre. É porque eu desejo morrer na sua religião. Teresa silenciou, freou o impulso de dizer católica ou mesmo cristã e respondeu: minha religião é o amor, meu irmão. E é isso que Jesus está pedindo para nós, que a religião que estamos seguindo por livre e espontânea vontade, pelo chamamento da continuidade da vida, pelos nossos planejamentos, seja esta religião que nós estamos encontrando nas casas espíritas, ou aqueles que estão em outras casas, em outros templos. Se seguirem o ensinamento de Jesus como nós tentamos, se todos nós seguirmos os ensinos, o planeta vai se transformando. E não importa se a pessoa era de qualquer país, de qualquer pensamento religioso, de qualquer lei que rege a comunidade desses irmãos de outras nações.
Não importa isso, porque Deus ama igualmente a todos. E quando um estiver sofrendo, a humanidade inteira não tem paz. E foi nos braços de Teresa que esse irmão partiu da terra, talvez sem conhecer Jesus, mas tendo experimentado o amor que ele nos ensinou. E essa espiritualidade maravilhosa que está aqui agora, né, nos tratando já, descoordenando os nossos pensamentos, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Estamos recebendo tratamento, estamos doando os fluidos para aqueles que estão, repito, chorando mais, sofrendo mais e precisando mais. Um para o outro. Mensagem para o Natal. Então vamos ver agora a mensagem para o Natal, não é? Que nós estamos participando. E tem música. Pode aumentar um pouquinho se quiser. Então essa é a característica do Mestre Jesus. Há milênios, uma voz suave percorre os séculos. Ela não clama por templos de pedra, nem por regras duras, mas sussurra aos corações cansados: ama. Jesus, o mestre dos ventos e das almas, não veio edificar instituições. Ele caminhou entre nós para ensinar o invisível, a grandeza da compaixão, o milagre da escuta, a santidade do abraço. Não foram dogmas que curaram as feridas da terra. Foi o toque dele, desse mestre maravilhoso que está aqui presente agora. Foi o olhar que enxergava além da culpa, que compreendia a evolução gradativa de nós, espíritos imperfeitos, além da aparência, além da lei. Ele não pediu carteirinhas de fé, não exigiu pertencimentos, apenas plantou sementes de luz nos corações dispostos a florescer. E onde muitos viram um carpinteiro, os olhos do Espírito viam um sol que não pertence a nenhuma religião, porque sua luz não cabe em cercas, ela abraça o mundo inteiro. Você pode até ser afastado dos templos, mas se ainda sente compaixão diante do sofrimento, se estende a mão quando ninguém vê, se perdoa mesmo com o coração em pedaços, então você está seguindo Cristo. Porque o reino que ele nos falou não se ergue em pedras ou púlpitos, mas no silêncio do gesto que salva, na lágrima que consola, no amor que não exige nada em troca. Não se engane, no dia do reencontro com o Pai, ele não perguntará qual religião que você seguiu, mas quanto você amou. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, nos ensina. E então, como uma brisa sagrada, você sentirá a verdade vibrar em você. Amar sempre foi o único caminho, e sempre foi a presença de Jesus, e sempre foi o motivo dele no planeta. Cósmica para o planeta Terra. E para todas as humanidades que habitam, ou dos orbes, onde já se encontra a paz, onde se encontra fraternidade, onde se encontra a luz. Então, essa é a grande melodia que todas as nações deveriam entoar numa noite em que se comemora a vinda de um espírito crístico para o planeta Terra, nos impulsionar. Essa é a grande mensagem que temos que entronizar em nossa consciência para entendermos a luz que este mestre emite todos os dias em direção ao nosso planeta, às nossas casas. Aonde houver dor e sofrimento, ele está lá. Aonde houver um encarnado e um desencarnado,
Ele está lá. Através da sua presença, através do seu amor, nós estamos envolvidos na sua ternura, na sua vontade de nos ver felizes, habitando uma casa reformada, ajeitada. E mesmo aqueles, como nós, imperfeitos, que se tivermos que habitar outras casas, estaremos sempre sendo tutelados pelos Espíritos de grande luz. E Jesus de Nazaré, que nos acompanhou quando fomos exilados de Capela, para recomeçarmos as nossas atividades evolutivas aqui no planeta Terra, estará sempre em nossa consciência, em nossa mente, e sempre como caminho, o caminho reto de nos sentirmos um filho do Pai e um irmão do Mestre Jesus. Eu não sei se posso continuar, se já passou o horário, mas a gente tem que mentalizar um pouco Maria de Nazaré. Essa irmã maravilhosa, com seu manto de luz, está envolvendo o planeta, está envolvendo os cidadãos de todas as nações, trabalha no umbral, resgatando espíritos suicidas, levando para as colônias espirituais, para o Hospital Maria de Nazaré. Então, eu queria passar aqui para a gente se concentrar bem e ver a maravilha. Eu queria a música que apaga um pouquinho, mas a maravilha do rosto de Maria, que nos traz as notificações pela inteligência artificial aí, nos mostrando como se Maria estivesse aqui presente. Com vistas às homenagens do Dia das Mães de 84, o espírito de Emmanuel ditou, através de Chico, o retrato falado de Maria de Nazaré. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, até o fim do começo de 83, os retoques sucessivos. O fotógrafo, artista, destacou que de fato não houve pintura, e sim um trabalho fotográfico, como no retrato falado. Explicando, pergunta tantas coisas, pintor. O livro eu tenho os dois, está comentando. E ele estava pronto até última fase, depois os olhos. Uma sexta fotografia, não só você vê que os olhos dos meus cachorros do céu mesmo. Concluiu a tarefa, coloriu seu rosto de Maria. Esse retrato de Maria foi divulgado no programa da TV, com a presença de Chico Xavier. Segundo Chico, a fisionomia de Maria a ser retratada revela qual ela é conhecida em suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas do orbe terrestre. Agora, graças à tecnologia e inteligência artificial, conseguimos transformar o retrato em algo bem mais próximo ao real. E mais agora também é possível animá-la no computador. Nós recebemos uma visita assim, então relaxe, imagine uma visita aos planos mais elevados, como você seria recebido por Maria de Nazaré.
encontrarmos uma caravana de Maria de Nazaré, que vem nos amparar, e através dela, do preparo genético, do preparo cromossômico da vinda de Jesus, através do preparo físico que ela teria que ter para suportar um espírito tão elevado como Jesus. Que maravilha, como nós devemos ser gratos. Agora, para encerrar, o planeta está numa fase de grande dificuldade. Então, vamos vibrar por todas as nações e vamos vibrar pelo nosso país, que Jesus já indicou Ismael para ser nosso governador espiritual. Ismael está trabalhando nas esferas espirituais para toda a nação brasileira, como todos os países têm seus guias espirituais, preparando as grandes transformações energéticas que estão sendo operadas pelos mentores espirituais para a nossa casa. Nós vamos vibrar pela nossa pátria, que também vai dar uma contribuição muito grande nos momentos decisivos dessa transformação planetária, através da esperança, do Evangelho e da bandeira maravilhosa, Deus, Cristo e caridade. Vamos vibrar por Ismael, pelos nossos governantes, toda a nação brasileira. Senhor Jesus, ouve nosso clamor, basta de injustiça, basta de dor. Ergue tua mão sobre esta nação, o Brasil é teu, Senhor, nossa proteção. Brasil é de Jesus, declaramos com fé. Deus de justiça, teu poder vem sobre nós. Esta nação é do Senhor, o nosso Salvador. Clamamos a ti, ó Deus, de todo o coração. Tua luz brilha em cada coração, tua verdade governa esta terra. Cada família, cada lar em oração, o Brasil é teu, Senhor, nunca se encerra. Brasil é de Jesus, declaramos com fé. Deus de justiça, teu poder vem sobre nós. Esta nação é do Senhor, o nosso Salvador. Clamamos a ti, ó Deus, de todo o coração. Então nós encerramos o que queríamos apresentar hoje aí, para que nós entendamos, principalmente eu entendo, o significado desse mestre que dirige a humanidade terrena, que dirige a nossa pátria, através de Ismael, que dirige aqueles que estão precisando e chorando mais. Vamos pedir a Deus, a Jesus nesse instante, e a espiritualidade amiga, os nossos irmãos médicos, enfermeiros,
que estão trabalhando no plano espiritual. Nós recebemos bastante tratamento através das caravanas, mas há tantos nesse instante, Maria de Nazaré, que estão aflitos e angustiados, que vêm buscar o esclarecimento nas casas espíritas ou nas casas religiosas, que vêm procurar uma saída para o seu drama, que o aflige, que deixa a sua vida sem um objetivo, que vem procurar na casa espírita o lenitivo, o entendimento, a consciência do caminho a seguir. Vos pedimos espiritualidade, amiga aqui presente, caravanas de Maria, caravanas da Casa Assistencial Azul, caravana médica, caravana africana, caravana indiana, que trabalham pela estabilização e equilíbrio do planeta, que trabalham nas casas espíritas e nas outras casas, principalmente nas casas espíritas, que dá a guarida ao conhecimento. Vos pedimos, irmãos queridos, que nos ajude, que tiremos dos nossos pensamentos as imagens deletérias, pesadas, e eu vos peço que eu seja ajudado nesse lado, que possamos arejar a nossa mente, as nossas mentes, na confiança divina, na confiança de dias melhores, nos valorizarmos, nos amarmos, não perdermos a nossa autoestima. Maria de Nazaré, que possa chegar nesse instante aos lugares de dor e sofrimento daqueles que buscaram tirar as suas vidas pensando que fosse terminar os dramas, aos que estão tentando fugir dos dramas íntimos nas drogas, na bebida, no sexo tão abençoado, tão lindo, que nos dá as oportunidades dessas energias nos trazer novamente ao plano terreno, aos outros planos, aos outros orbes, da maneira que entendemos. Aqueles que querem fugir da sexualidade desequilibrada, tentando tirar o drama dos corações, através do aborto, quando aquele que está vindo, ele vem para cumprir uma tarefa espiritual, vem com planejamento, não vem por encontro de óvulo com espermatozoide. Jesus de Nazaré, mestre do caminho, mestre dos caminhos, que esta casa seja fortalecida e abençoada, e todos que aqui se achegarem possam encontrar a paz necessária para a meditação, para aqueles que estão com seus guias espirituais ao lado e não conseguem a sintonia. Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, espiritualidade amiga, iluminai todas as casas em que se cultiva o Evangelho de Jesus para a transformação, e proteja-nos de espíritos que ainda inconscientemente tentam trabalhar contra as hostes de luz que hoje em dia já determinaram a evolução do planeta Terra. Jesus, que teu dia seja todos os dias, que teu amor seja vibrável em nossos espíritos, e que possamos progredir 1 milímetro que seja cada segundo de nossa existência, através da compreensão do vosso Evangelho, que é luz universal para todos aqueles que querem encontrar o amor em seus corações.
Que assim seja, espiritualidade amiga.